pessoas, eu faço leitura crítica, analisando os prós e os contras de originais. Eu dou mentoria para quem está escrevendo biografia ou não ficção. E eu dou consultoria, tiro dúvidas cruciais sobre mercado editorial. E você, Sidney? Eu produzo o livro. Você escreveu o seu livro está lá no Word, está lindo, joiado, está na hora de você transformar ele num livro de verdade, e não só um texto de Word. Eu faço a capa, faço a diagramação, faço a revisão do texto, faço a diagramação, inclusive, Laura, eu faço a diagramação tanto para o impresso quanto para o e-book, coloco o livro nos principais marketplaces, nas principais lojas online, a versão impressa, coloco o seu e-book na sua própria conta na Amazon, para você receber os royalties de cada venda diretamente na sua conta bancária, do e-book especificamente, né? Faço documentação, revisão do texto, faço todo o processo de produção do livro. Você vai me entregar os textos no Word e eu vou entregar ele impresso na sua casa. Tem a voz como autor e tem estilo próprio. Então, gente, mesmo que você esteja escrevendo dentro de um gênero, praticando as coisas clássicas daquele gênero, procure ter a sua própria voz. Procure abrir com um estilo próprio. Claro que você vai manter no resto do original, né? Mas preocupe-se com isso. Para vir com algo assim. A pessoa sabe, mesmo que seja uma história romântica, eu já sei que o fulano vai ficar com a fulana no final, etc. Mas tudo bem, mesmo que tenha uma tonelada de clichês, procure ter a sua voz, procure ter a sua maneira de colocar as coisas. Quanto mais você se colocar, tanto mais você tem chance de interessar leitores. Vou vir aqui com um... Esse eu li para um clube de leitura do qual eu participo. Esse é um livro de fantasia premiado. Eu gostei assim sensacionalmente dele, mas ele é bem peculiar. Eu pude ver por que ele me interessou. É escrito por uma fulana que é descendente de Apaches. Tá? Olha como ela abre. Ellie comprou uma caveira de tamanho real em uma venda de garagem. Os vizinhos góticos estavam se mudando para Salem e não conseguiram fazer caber todos os adereços de Halloween na van preta deles. Depois de trazer a compra para casa, ela procurou a caixa de artesanato e colou um par de olhos de plástico nos buracos vazios. Veja a cena peculiar, veja a imagem peculiar que isso cria, né? Uma caveira com olhos de plástico. Veja, isso, né? Essa autora é toda estranha mesmo. É uma fantasia cheia de imagens esquisitas. Então, veja, ela já abre com uma imagem esquisita. Então, você procurar, assim, já dizer a que veio da sua forma, criando uma cena com as suas palavras bem autênticas, você tem chance de fisgar leitores para continuar a ler. Muito bem, crianças, deixa eu voltar aqui aos meus exemplos de início. Então, eu estava falando, tem a voz como autor, tem um estilo próprio. Eu vou dar um exemplo do Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Olha como abre. Eu gosto do Mia Couto. Ele é meio poético, né? Vamos lá. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, enriquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. Olha que começo bruto, né, em termos de sensorial, em termos de imagem, e com um estilo, né, Mia Couto desde a primeira linha. A guerra tinha morto a estrada. Olha só que português de Portugal, né, mais lúcido. Mas bem interessante, né? Então, veja, aqui a gente não tem uma cena, a gente tem um local, uma descrição, mas é uma descrição com tanto sabor, com tanta... Uma descrição tão característica de um lugar que não é
a padaria da esquina, né? É um lugar, é uma estrada morta, né? Que você, claro, se você gosta do estilo do autor, você quer continuar a ler. Tem mais gente dizendo que o livro começa com chuva? Sim. Mas antes disso, deixa eu falar aqui, ó, o Emer, que é membro do canal, uma pessoa linda, mandou aqui um superchat pra gente. Muito obrigado, Emer. Obrigado. Ele tá falando, o início de qualquer texto é como o primeiro respiro do neném. Importantíssimo. Exatamente. Importantíssimo. E o Alexandre Santos falando aqui que o livro dele começa com chuva também. Então... Gente, olha, eu tenho lido muitos originais e são raros os originais que eu sinto que o começo foi trabalhado. E vale a pena trabalhar. É o que eu tô falando, escreva, depois volte e diz que tom eu quero dar aqui no começo, o que eu vou dar bem no início que vai fisgar o leitor. Então é por isso que a gente está fazendo essa live. A gente já fez uma live de inícios, o que não colocar, a gente disse vários erros, e aqui a gente está dizendo os acertos, né? Então, continuando... O Vinícius falando, e começar com um diálogo, tem como ficar bom? Tem Vinícius. Você começa com um diálogo bem interessante, bem peculiar. O leitor não precisa entender ainda a situação, mas se for uma troca, assim, de palavras bem interessante, sim, tem boa chance de fisgar e a pessoa querer saber mais, né? E note, esse diálogo tem que dar o tom do livro, então ele pode ser irônico, ele pode ser agressivo, ele pode ser, sei lá, científico, sei lá o que é, né? Mas sim, o diálogo pode ser uma excelente maneira de abrir. E o Matheus Silva falando aqui, ó, seria então o ato de apresentar o antagonismo do enredo, seja um vilão ou fato, logo no início imediato, dando a entender para onde o personagem principal será arrastado? É uma possibilidade, Matheus. Você pode dizer para onde a história vai, sim, aí você está apresentando, dando uma noção do conflito, né, que vai se apresentar. Mas você pode, como eu disse, o Mia Couto, ele não diz ainda qual é o conflito, mas ele dá o tom. Então você pode dar o tom. Você pode, como eu falei, colocar o personagem num lugar tão estranho que assim, eu ainda não sei para onde vai, mas eu fico curiosa de saber o que sai dali. Nem aquela personagem que quer lavar os pés para a ambulância não pegar ela de pé sujo. Então, veja que tem várias maneiras de você conversar. A maga clássica. Ana Karenina, sim. Essa frase é excelente. Leia aí, Cid. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É brilhante, né? É brilhante. Sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos. Acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo bulhufas da minha doença e não sei com certeza o que é que me dói. Boa também, hein? Gostei. Olha, assim, eu tenho uma quedinha para ironia, né? Então eu gosto quando tem ironia logo no começo. Ironia inteligente, maravilhoso, né? E o Sérgio Natal falando aqui, começa o meu livro com um pré-clímax para deixar o leitor intrigado e curioso para saber como a história chegou ali. Bota aí o comecinho, que a gente lê. Isso. Sérgio, o Sérgio está dizendo uma outra forma de começar que pode ser muito interessante. Então, você joga com uma cena crucial que ou vai acontecer lá adiante na história, ou aconteceu no passado da narrativa. Você joga lá logo no começo. E o leitor só vai conseguir entender o que é aquilo direito, como assim, quem fez o quê, mais pra frente. Mas ainda assim é uma cena impactante. É uma boa maneira. Então, ele deu um pré-clímax, ou seja, tá tensão, e depois ele vai desenvolver lá. E, aliás, ele já está fazendo um negócio que é preciso se preocupar. Se você abre com uma cena extremamente impactante, note, o seu clímax vai ter que ser mais impactante que aquela cena. Ela não pode ser a cena mais impactante da obra. Então, você pode começar lá no topo, mas sabendo, quando você chegar no clímax, você vai ter que passar daquele topo. Né? Vamos lembrar de curva, né, gente? Não pode ficar no meio do caminho, né?
não pode ser mais fraco. Então, o clímax não pode ser mais fraco do que a abertura.